Capítulo 16. No caminho com Generoso. Através do Vale da Humildade. Agora eles começavam a descer o monte em direção ao Vale da Humildade. O declive era acentuado e a estrada escorregadia. Mas eles eram muito cuidadosos e alcançaram em segurança. Chegando ao vale, Piedade contou à cristã: foi neste vale que seu marido encontrou Apolion, o monstruoso diabo, e lutou com ele quase até a morte. Sei que você ouviu falar disso, mas tenha coragem, tendo consigo o Senhor generoso. Você não precisa temer homem ou demônio. Prudência e Piedade confiaram os peregrinos ao seu guia e retornaram. Os peregrinos adentraram o vale com Generoso indicando o caminho. Generoso: não precisamos recear este vale. Nada pode nos ferir, a menos que nós mesmos o façamos. É verdade que Cristão sofreu aqui nas mãos de Apolion, mas ele escorregou várias vezes morro abaixo, o que provocou o ataque de Apolion. Aqueles que deslizam devem esperar conflitos aqui, porque eles sempre ocorrem. E as notícias desses combates têm dado ao vale uma fama ruim, porque, ouvindo sobre eles, as pessoas imaginam que este lugar seja frequentado por demônios ou espíritos maus. O fato, porém, é que essas dificuldades são causadas pela conduta dos peregrinos. Este vale, por si mesmo, é uma região pacata e frutífera. O problema é que os peregrinos, não sabendo ajustar-se à humilhação, entregam-se a sentimentos errôneos. Então, Satanás, tirando vantagem de seu ânimo, envia seus agentes malvados lá de baixo, do vale de Inom, e eles atacam esses discípulos imaturos. Nesse momento, Tiago chamou: Mãe, olhe, lá tem um pilar com alguma coisa escrita. Vamos ver o que é. Eles foram e acharam esta inscrição: que os tombos levados por Cristão antes de aqui chegar, e as lutas que enfrentou, sirvam de advertência a todos que o vierem depois. Através do Vale da Paz. Sim, anuiu Generoso, mas Cristão ganhou uma grande vitória. Houve batalhas aqui, sim, e muitos sofrimentos, mas vejam como é bela a paisagem. Este vale consiste principalmente de prados verdejantes, adornados com lírios, onde salgueiros chorões crescem entre regatos sinuosos. Aqui também há campos frutíferos, manadas de bois e lindos rebanhos. Muitas pessoas humildes têm aqui a sua habitação e vivem contentes. Muitos homens trabalhadores obtêm aqui boas propriedades rurais. Aqueles acostumados a viver em altitudes elevadas são os que enfrentam aqui os maiores problemas, porque Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Enquanto caminhavam conversando, ouviram uma canção. Virando-se, avistaram um menino descalço, sentado numa rocha, vigiando um rebanho. Eles captaram as palavras da sua canção. Quem que está embaixo não precisa ter medo de cair. Quem é pequeno não tem orgulho. O que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Generoso: ouviram o que ele disse? Eu ousaria dizer que este menino da planície tem uma vida mais feliz que muita gente que vive no luxo. Para muitos, este vale é uma terra de contentamento. O nosso Senhor já viveu aqui, e neste vale transmitiu as suas grandes lições sobre a paz. Aqui se está livre do barulho e da disputa do mundo. Hoje, o mundo inteiro está cheio de algazarra, sons destoantes e confusões que irritam os nervos. Apenas o Vale da Humildade é quieto e solitário, fornecendo a atmosfera propícia à meditação e à comunhão com o Criador. Apesar de Cristão haver tido o infortúnio de encontrar Apolion aqui, alguns têm sido ricamente abençoados neste lugar, e alguns acharam nele a pérola de grande valor. Samuel: Senhor generoso, onde meu pai lutou com Apolion?
Generoso. Ali, naquele desfiladeiro na estrada, logo depois da Campina do Esquecimento. Aquele é o lugar mais tentador do vale. Outros servos do rei já foram dolorosamente testados ali. É um lugar onde os peregrinos são inclinados a esquecer os favores que receberam, ou quão indignos são deles. Então, tem os seus conflitos tentadores. Misericórdia. Sinto-me tão bem aqui como em qualquer lugar onde já estivemos. Este local parece agradar ao meu espírito. Gosto muito de estar onde não há rodas rangendo e ruídos de tráfego. E aqui é possível pensarmos no significado da vida e fazer a nós mesmos indagações como estas. Quem sou eu? De onde venho? Por que estou aqui? O que tenho realizado? Aonde estou indo? Generoso. Sim, é verdade. Tenho atravessado este vale muitas vezes e nunca me senti melhor do que quando estou aqui. Já conduzi muitos peregrinos que testificaram o mesmo. Pode ser que o nosso amo e Senhor guie-nos através deste vale a fim de condicionar-nos para as suas bênçãos mais excelentes. Ele disse por meio de seu profeta: Eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. E o nosso Salvador afirmou no início de seu ministério: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles chegaram, então, ao ponto onde Cristão lutou com Apolion, e viram ali um monumento com este poema entalhado. Dura batalha foi aqui travada, muito estranha, contudo verdadeira. Cristão e Apolion pensavam um ao outro subjugar. O homem tão bravamente portou-se, que pôde o demônio derrotar. Este monumento foi levantado para o fato testificar. Através do Vale da Morte. Passado o local da batalha, chegaram à beira de um vale mais fundo, o Vale da Sombra da Morte. Este vale era mais alongado que o outro, e era uma região singularmente habitada por espíritos maus, como muitos haviam testemunhado. As duas peregrinas e os rapazes, no entanto, atravessaram-no melhor que muitos outros, porque tinham por guia o Senhor generoso, e contaram com a luz do dia durante todo o percurso. Não obstante, pareceu-lhes ouvir no vale os gemidos de mortos e o lamento de moribundos, em extremo tormento. Esses sons horrendos fizeram tremer os meninos e empalidecer as mulheres. O seu guia, porém, infundiu-lhes coragem com palavras de conforto. Um pouco mais adiante, tiveram a impressão de que o chão sacudia, como se estivessem sobre um local oco. Ouviram também uma espécie de silvo, como de serpentes, mas nada apareceu. Então, um dos meninos inquiriu: Já não estamos no final deste vale medonho? O guia, contudo, exortou-os a ter bom ânimo e a vigiar os passos para que não fossem apanhados na alguma armadilha. Agora, Tiago, o garoto mais novo, ficou doente. A causa deve ter sido medo. Sua mãe deu-lhe um pouco de vinho e algumas pílulas prescritas por um médico quando estiveram no Palácio das Virtudes, e ele começou a melhorar. Então, prosseguiram até chegar ao meio do vale. De repente, Cristã achou ter visto alguma coisa na estrada adiante. Uma coisa com uma forma que nunca vi antes, descreveu ela. Mãe, o que é? Perguntou José. Não sei, filho. É algo terrível. Mas, mãe, com o que se parece? Não posso descrevê-lo. É diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto. Está chegando perto, bem perto. Ora, ora, atalhou Generoso. Quem estiver com mais medo, fique perto de mim. Então, o diabo das trevas aproximou-se, e Generoso moveu-se para encontrá-lo. Mas, de repente, ele desapareceu, e ninguém mais o viu. Eles lembraram-se, então, do que fora repetido antes. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sentindo-se um tanto aliviados, eles se foram. Mas não tinham ido muito longe, quando Misericórdia, olhando para trás, avistou a forma de um leão, andando furtivamente atrás deles. Todos voltaram-se para ver. Ele soltou um rugido e aproximou-se mais rápido. O vale inteiro ecoou com a sua voz áspera e côncava,
que fazia arrepios percorrerem a espinha dos peregrinos. O leão aumentou a velocidade, e o Senhor generoso preparou-se para o combate. Quando, porém, o leão percebeu que o guia haveria de resisti-lo até a morte, agachou-se, rosnou e retirou-se covardemente para os arbustos. Agora, o guia seguiu à frente, até um fosso que cruzava a estrada. E antes que pudessem preparar um modo de atravessá-lo, um denso nevoeiro envolveu-os, obscurecendo completamente o caminho. Ai, murmuraram eles, que vamos fazer? Não tenham medo, acalmou-os generoso. Estejam quietos e vejam o final disso também. Eles esperaram, pois o caminho estava completamente bloqueado. Então pareceu-lhes ouvir mais barulhos e movimentos de inimigos. O fogo e a fumaça do fosso eram facilmente visíveis. Cristã, agora vejo o que o meu pobre marido teve de enfrentar. Ouvi muita coisa sobre este lugar, mas não fazia ideia de como era. Pobre homem, ele atravessou tudo isso sozinho na noite, e esses demônios ocuparam-se dele como se o fossem fazer em pedaços. Muitos falam disso, mas ninguém imagina como é o Vale da Sombra da Morte, até atravessá-lo pessoalmente. Generoso. É como estar nas profundezas do oceano e descer ao fundamento das montanhas. É como se os ferrolhos da terra houvessem se fechado sobre você para sempre. Mas aquele que andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quanto a mim, atravesso frequentemente o vale, e já estive em perigos maiores que agora, mas ainda estou vivo. Contudo, não me gabo, porque não sou meu guarda. De qualquer modo, creio que teremos completo livramento. Peçamos luz àquele que pode mudar a escuridão em dia e banir para o inferno todos os demônios. Eles clamaram a Deus, e o nevoeiro aclarou. Então, viram que o fosso era apenas uma depressão na estrada e atravessaram-na facilmente.